Olá, meus irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto do pastor Marcelo Petrucci, que diz assim, viver mal resolvido é a porta de entrada para uma vida infeliz. Esse texto não foi escrito por mim e está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, a gente podia começar com uma oração. Senhor Jesus, que Tu possas nos ensinar a respeito da inveja e que nós possamos reconhecer quando temos esse sentimento que atrapalha o nosso viver. Fica conosco, Pai, nesta reflexão. É em Teu nome que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico é também o nosso versículo-chave, que está em Provérbios 14:30. Na minha Bíblia diz assim, que é a Nova Versão Internacional. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Na versão que o pastor Marcelo Petrucci usa, diz assim: o ânimo severo é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. E, obviamente, tanto um quanto o outro estão falando da inveja. Então, o pastor Marcelo Petrucci, ele conta o caso de um jogador de futebol, o Lamine Diaby Fadiga. Então, o que aconteceu com este rapaz? Ele só tinha 18 anos. E ele explica por que ele roubou um relógio do Casper Dolberg e justifica que foi por ciúme e frustração. Então, demitido de Nice após confessar ter roubado o relógio de luxo de um companheiro de equipe, Lamine Diaby Fadiga usou as redes sociais para se explicar. Ele foi na internet, porque todos os fãs dele estavam indignados, e explicou. Então, numa publicação, esse atacante francês se desculpou com os torcedores e explicou que cometeu o ato por frustração e ciúme de Casper Dolberg. E ele fala assim: infelizmente me machuquei por vários meses e meu retorno às atividades foi adiado, ainda mais depois de um cartão vermelho, enquanto eu jogava pela equipe do Sub-19. Isso me afetou mentalmente e minha difícil situação contrastou marcadamente com o sucesso e a aura de Casper. E eu o derrubei sem ter motivos para fazê-lo. Talvez um pouco por ciúmes, e em vez de tentar lutar no campo para lhe proporcionar uma competição por lugares, reagi estupidamente, escreveu o Diaby Fadiga. Então ele confessa que o que ele teve foi inveja. Então, lá no dia de 16 de setembro, o relógio de Dolberg, avaliado em 70 mil euros, não era pouca coisa não, gente, 70 mil euros, mais ou menos 318 mil reais, na cotação mais ou menos de hoje, foi roubado no vestiário do centro de atendimento do clube. A história repercutiu no mundo inteiro e levou ao rompimento do contrato de Lamine Diaby Fadiga. Então ele foi descoberto e acabou perdendo o contrato. Diaby Fadiga estava no Nice desde os 13 anos, então ele jogou 5 anos fora de treinamento e de carreira por inveja. E ele era uma das promessas do elenco do time do Nice, tendo passado pelas seleções sub-16, 17, sub-18 da França. Então ele tinha uma carreira. Aí aconteceu, ele disputou um monte de partida em 2018 e 2019 e foi titular até, e no final o que aconteceu? Ele foi dispensado e acabou sendo contratado pelo Paris Futebol Clube, que é um clube de muito menor valor. Então, ao contrário dele, o Dolberg, o jogador que foi roubado, furtado por ele, foi contratado na janela que ele deixou por 20 milhões e meio de euros, quer dizer, mais ou menos 144 milhões de reais. Então, a inveja destruiu este rapaz. Então, o nosso texto diz aqui que Lamine Diaby Fadiga era um importante jogador de futebol do time de Nice. Então, ele
é um time de primeira divisão. Em setembro de 2019, ele perdeu espaço nesse time tão importante porque ele foi expulso. E o Kasper Dolberg, o outro jogador do Nice, começou a se destacar. Irritado, Lamine roubou o relógio de luxo de Kasper, foi descoberto e demitido. Então, Lamine justificou-se dizendo que não soube lidar com a inveja. Então, esta história prova que as pessoas mal resolvidas são infelizes e fazem coisas absurdas. O texto em destaque afirma que a mente em paz gera saúde para o corpo. É bíblico. Você vê, né? Há quantos mil anos atrás o Senhor já nos colocou isso? Então, uma mente saudável, como diz o ditado, né? Mente sã e corpo são. Então, uma mente em paz gera saúde para o corpo. Mas a mente mal resolvida acaba com a vida de qualquer pessoa. Isso é bíblico. Eu gostaria de lembrar, a gente sempre fala, né, dos 7 pecados capitais. E foi o Papa Gregório VI quem instituiu esses pecados capitais, que seriam pecados que feriam a Deus, né? Então, os pecados capitais, conhecidos por nós, são a gula, comer demais, a luxúria, né, os pecados da carne, a inveja, querer o que é do outro, a preguiça, não querer trabalhar, a ira, né, ficar com raiva, a soberba, nariz empinado e a avareza. Então nós, em geral, nos orgulhamos muito dos nossos pecados. Fala assim, porque assim, crente não bebe, crente não fica alcoolizado, mas come que é uma bênção. E todo mundo dá risada, acha que é legal esse pecado. Nossa, ó, legal. Aí o outro fala assim, eu olho mesmo pra mulherada, porque eu sou macho pra caramba. Tem gente que leva o filho ao prostíbulo pra conhecer mulheres, comete a luxúria e se orgulha da luxúria. Tem gente que tem preguiça e fala, eu não gosto de trabalhar, eu gosto de ficar na minha, ficar vendo a vida passar. Outros têm a ira, né? Eu falo mesmo, eu não levo desaforo pra casa, comigo é assim. Outros são soberbos, né? Eu não deixo ninguém pisar em mim. Eu sou apenas o máximo, eu sou a última bolacha do pacote. Outros são avarentes. Não, eu não dou não. Não dou nenhum dinheiro, não dou esmola, não dou favor, não dou nada, porque pode faltar para mim. Então as pessoas se orgulham desses pecados. Mas a inveja não tem quem se orgulhe. Então as pessoas escondem a sua inveja. Mas é o pecado do ser humano. Todo ser humano está propenso a ter inveja. Então, o que acontece? Se você... Foi feita uma pesquisa e perguntaram para não sei quantas mil pessoas lá se elas acham que as pessoas têm inveja dela. E elas disseram, sim, eu acho que muitas pessoas me invejam a minha casa, o meu marido, os meus filhos, a minha inteligência, o meu trabalho. E aí a outra pergunta é, você tem inveja de alguém? Ninguém respondeu que tem inveja de alguém. Então as pessoas não se orgulham de serem invejosas e elas escondem. Então quando acontece alguma coisa como essa que aconteceu com esse jogador de futebol, todo mundo aponta o dedo pro fulano e fala, invejoso, que coisa feia. Eu não tenho inveja de nada. Então nós temos que prestar atenção em nossos pecados, temos que ficar atentos, porque a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Como diz a minha tradução aqui, apodrece os ossos. Então nós temos que ficar atentos. Então, se você não quer ser dominado por qualquer problema mal resolvido, não caia na armadilha de acreditar que o mundo conspira contra você. Então, de novo, né, vou voltar naquela minha ilustração da hiena Hardy, né? Amiga, azar, eu sabia que isso não ia dar certo. É uma hiena de um desenho antigo. Então o que acontece? Ela acha que tudo não vai dar certo, porque todo mundo a persegue, porque as pessoas querem prejudicá-la. E muitas vezes nós agimos também assim. Eu não paro emprego nenhum porque os meus patrões pegam no meu pé demais, eles querem me prejudicar. Meus amigos têm inveja de mim, ciúmes. Meus colegas de sala querem a minha lição. As minhas vizinhas estão de olho na comida que eu faço. Então a gente acha que todo mundo quer prejudicar a gente. E a gente não pode cair nesse tipo de armadilha.
acreditando que o mundo está conspirando contra a gente. A gente tem necessidade, sim, de ser notado, ser aceito, ser aprovado. É lógico que tem, porque você trabalha pelas coisas e quer um certo reconhecimento. Não precisa as pessoas agradecerem para você todos os dias, mas é lógico, você quer ser reconhecido para que você saiba que o seu trabalho não está sendo em vão. Mas nem sempre isso é possível. E às vezes o próprio Deus não deixa que a gente seja reconhecido para que a gente aprenda algumas lições, né? Então, mesmo que a gente não seja reconhecido, isso não significa que o mundo inteiro está contra nós. É muita pretensão acreditar que o mundo ele gira em torno do nosso umbigo. Não, tem muita coisa acontecendo no mundo para que as pessoas se preocupem única e exclusivamente em nos prejudicar e nos fazer o mal. Então, a gente tem que estar atento que o problema é que Satanás potencializa as nossas carências e faz a gente acreditar que a gente é desprezado, que a gente é marginalizado e até perseguido. Então, para Satanás é importante que a gente tenha a autocomiseração. Nossa, que pena que eu tenho de mim, eu sou tão infeliz. Então, além disso, a gente não pode subestimar as nossas desilusões, mas tratá-las. Então, quando as coisas não dão certo e quando realmente alguém nos persegue, alguém nos faz mal, nós temos que lidar com isso, lidar de frente e mudar este quadro. Então, muitas vezes a gente nega as coisas que estão acontecendo, pode ser um caminho, mas não é o melhor caminho. A gente tem que confrontar todas as situações e tratá-las. Então, quando a gente joga a sujeira para debaixo do tapete, a gente não limpa a alma. E quando a gente não limpa a alma, nossos ossos apodrecem. Então, embora a gente tenha razão para viver frustrado, porque nem tudo dá sempre certo na nossa vida, a gente aprende na palavra de Deus que temos muito mais razões para dar certo. Mas nós temos que sempre ficar atentos e não sermos invejosos e termos cuidado com os invejosos. Eu vou contar uma historinha para os irmãos. Era uma vez um sabiá. Esse sabiá cantava lindamente, lindamente, a bicharada da floresta parava para ouvir aquele sabiá, aquele canto maravilhoso. Então todos encantados com o gorjeio do pássaro ficavam ouvindo ali, maravilhados. E no final todo mundo batia palma pro sabiá. Só que eles não se conformavam, com tanta beleza, com aquele canto maravilhoso, era o urubu. E sabe por quê? Porque o urubu ele morria de inveja do sabiá. Então, ele não compreendia porque ele não tinha sido dotado com uma voz tão bonita. E assim, mais, né? Não era só os animais, os homens também se admiravam com o canto do sabiá. Todo mundo queria ficar pertinho dele. Mas todo mundo morre de medo do urubu e acha um bicho nojento e feio e não quer saber. Bom, então um dia o invejoso resolveu acabar com a alegria do sabiá. Então quando os bichos foram para casa, ele pediu pro sabiá que continuasse a cantar, que cantasse de novo para ele. O sabiá ficou assim, um pouco meio ressabiado, ficou comendo, mas atendeu o pedido do urubu. E cantou, e cantou, e foi cantando, e o urubu foi chegando perto, e quase pegou o cantor. Mas o sabiá conseguiu fugir. E aí de longe ele perguntou, mas seu urubu, que mal que eu te fiz? O que foi que eu fiz errado? Por que o senhor quer me matar? E o urubu falou pra ele, eu sei o que você fez de errado? Nada. É que eu nunca consegui cantar como você. Então eu não resolvi essa questão dentro de mim. E o seu grande problema, o seu maior crime é ter talento. Então é isso, meus irmãos, nós temos que ficar atentos para não ficarmos como o urubu com os ossos apodrecidos. E temos que ter discernimento e sabedoria para reconhecermos quando realmente estamos invejando a condição do outro, aquilo que o outro tem, aquilo que a gente não conseguiu. Porque mesmo que a gente não compartilhe com ninguém essa verdade, o Senhor conhece o nosso coração. Ele sonda o nosso coração e nos conhece. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Problemas mal resolvidos
tem o poder de arruinar a sua vida. Então, assim, que você possa se lembrar do urubu, possa se lembrar desse jogador Lamine Diaby Fadiga, que arruinou a sua vida por causa da inveja. Que nós possamos ter discernimento e sabedoria para ouvirmos a voz do Senhor. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudade.